Underline. E eu sou a Nina e esse é o canal Nerd Wife. Trazendo pra você conteúdo geek LGBT e hoje, a jornada do herói. Finalmente! A gente tá prometendo desde literalmente nosso primeiro vídeo. Nossa, mano, desde o primeiro, né? Que é isso? Já faz vários meses. Gente, a gente já tá há quanto tempo no YouTube? Nem sei. YouTube? Faz vários meses, olha, que orgulho. Enfim, a gente finalmente vai falar com vocês sobre a jornada do herói, que eu acho que todo nerd já ouviu falar sobre a jornada, mas nem todo mundo sabe exatamente o que é isso, e muita gente que acompanha a gente aqui não sabe o que é, nem faz ideia do que é isso, meu Deus. Então a gente vai explicar, vai contar pra vocês o que é a jornada do herói e vai esmiuçar os passos todos dessa jornada. Não com super detalhe pra o vídeo não ficar eterno. Como sempre. A jornada do herói ela é apresentada no livro Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell. Ele identificou esses padrões, né, em mitos clássicos, em histórias clássicas. Ele viu que esse padrão se repetia, essa jornada do herói se repetia em todos esses mitos clássicos. Inclusive de religião, assim. Exatamente, na Bíblia, na jornada do Hércules, né, do Perseu, do Osíris, todos esses heróis, esses personagens clássicos, eles passavam pela mesma jornada. Ele identificou esses padrões e disse, é a jornada do herói. Ele escreveu essa fórmula nesse livro, O Herói de Mil Faces. Que não é bem uma fórmula, é uma estrutura básica, digamos assim. Nesse vídeo a gente não tá usando o livro Herói de Mil Faces, do Campbell, a gente tá usando a jornada do escritor do Vogler, do Christopher Vogler. Essa nossa edição é uma edição da Aleph, traduzida pelo P.T. Rissati. A gente escolheu usar o livro do Vogler porque a versão dele da Jornada do Herói é um pouquinho mais resumida, fica mais fácil da gente explicar pra vocês, porque a versão do Campbell é gigante, é mais complicada, é a versão clássica, né? É a versão completa. Exatamente, é um pouquinho mais difícil de explicar, vamos na versão do Vogler, que é mais facinha. Os passos da Jornada do Herói do Joseph Campbell são 17. E o Vogler resumiu esses passinhos em 12. Porque ele viu que tem algumas coisas que elas podem ser uma fase só, digamos assim. A jornada do herói tem todos esses passos, mas ela pode ser dividida em 4 grandes atos, digamos assim. Que pode ser o primeiro ato, segundo ato, terceiro ato, quarto ato. Pois é. Ou ela pode ser o início e o fim, eles veem isso como se fosse um ato só, digamos assim. O primeiro limiar, a provação e o caminho de volta. Então, como é que a gente descreve esses passos? Então, o que acontece no primeiro ato? A primeira coisa do primeiro ato é o que o Vogler chama de mundo comum ou mundo cotidiano. Que é quando a gente tá lá, né, o Frodo tá no condado, né, o Luke tá em Tatooine, né, plantando areia. É aquela vidinha comum que a pessoa vive, é aquela vida ali, né? O segundo passo é o chamado à aventura. No caso do Luke, é quando aparece o R2-D2 e com a mensagem da Leia, né? De Help me, Obi-Wan Kenobi, you're my only hope. Né? E o Frodo, é quando ele tem a cartinha, né? E ele tá com um anel lá e ele fala, putz, vamos levar esse anel pra Valfenda. O segundo momento é a recusa do chamado, que é quando ele fala, não é isso não. Um momento clássico, quando o Luke fala, né? Ele, Alderaan? Não posso ir pra Alderaan, eu tenho que ajudar com a colheita. E o Obi-Wan até fala, isso não é você falando, isso é seu tio falando. Isso é muito evidente, ele recusa mesmo ajudar o Obi-Wan a ir resgatar a princesa. Inclusive, gente, a gente vai usar muito Star Wars aqui, porque Star Wars ele segue como uma fórmula mesmo. É ridículo. O George Lucas, ele é muito formulaico. Ele pegou a Jornada do Herói e ele escreveu Star Wars em cima da Jornada do Herói. Ele era amigo pessoal do Campbell. Tipo, ele era brother do Campbell. Tomava cerveja com o Campbell. Vocês não estão entendendo. Então vai ter muito Star Wars aqui no exemplo, tá? Depois vem o encontro com o mentor. Uma coisa que é importante perceber é que às vezes as coisas estão um pouquinho trocadas de lugar, mas estão todas sempre dentro do mesmo ato. Então, por exemplo, o encontro com o mentor é muito fácil, né? E nesses momentos em que ele encontra uma figura pra ele seguir. O Luke tem o Obi-Wan como mentor, né? E depois, quando você vê Star Wars como saga, ele é apresentado por um segundo mentor, quando ele encontra o Yoda, né? Isso é muito importante perceber, né? Quando se trata de saga, de série, às vezes a jornada do herói, ela não é naquela temporada, não é naquele filme, né? Ela é na obra toda.
Então vem a travessia do primeiro limiar, que é o momento que ele ultrapassa aquele momento de virada, né? Tipo, finalmente ele tá entrando na história. Em Star Wars a gente tem alguns momentos em que isso fica óbvio. A gente tem Luke perdendo os tios, ele não tem como voltar atrás ali. A gente tem... É ridículo em Senhor dos Anéis, porque a travessia do primeiro limiar, eles estão literalmente cruzando o rio. Eles saem do condado, né? Eles cruzam a ponte de Bree no rio, na cidade de Bree, eles cruzam a ponte. Caraca, o limiar é literal. É bem literal o limiar nesse caso. É quando começa a aventura de verdade. Uhum. A partir desse momento que começa a aventura de verdade, vem o segundo ato. O Vogler, ele fala que existe nessa fase que começa o segundo ato, são as provas, os aliados e os inimigos. Menina, aí é a parte mais comprida da história, né? A gente tem muita coisa acontecendo. Em Star Wars, a gente tem a cantina, a gente tem a Estrela da Morte toda, né? Tem muita treta acontecendo nesse segundo ato. Esse começo, essa primeira fase do segundo ato. Exatamente, muita coisa acontecendo aí. Daí vem a aproximação da caverna. Que são as coisas que levam até o que seria, tipo, o momento mais escuro, o momento mais... Tipo, o ponto mais baixo da história. Não é ainda o ponto mais baixo, é a aproximação dela. A aproximação da caverna, no caso de Senhor dos Anéis, é mais uma vez uma coisa super literal, que são as Minas de Moria, a caverna, né? E eles é uma aprovação super sinistra, eles passando por cima da montanha, eles não conseguem cruzar a montanha, eles desistem de cruzar a montanha e depois eles vão para as Minas de Moria, que vai ser a caverna eventual aí. O próximo passo é a provação ou a caverna, que é realmente o momento mais baixo do filme, digamos assim. A gente tem uma caverna que é a provação do herói, né? Quando ele vai ser tentado ali. Ou ele vai ser tentado, ou é como se, tipo, você olhasse e falasse assim, mano... Agora a merda fudeu tudo, não tem mais salvação, né? Daqui ele não escapa. Se você falar, por exemplo, de Jesus, vamos tratar Jesus como um herói clássico, né? Tipo, como a gente tinha falado, religiões também se encaixam. É no momento que ele tá no deserto e literalmente, tipo, o capeta chega lá e fala assim, meu, você não quer comida, uma água aí? Ele passou pela caverna dele ali, né? E em Star Wars, se a gente enxergar como uma saga a jornada do herói dele, a gente tem uma caverna literal também. Ele entra na porcaria da caverna. O Yoda manda ele pra uma caverna. Que a Rey, depois ela cai naquele buraco também, Também né? tem uma caverna pra Rey, né? Anakin não tem uma caverna porque ele não é um herói clássico. O Anakin, ele não é um herói que passa pela jornada do herói. É outra coisa. Depois a gente vai fazer a outro gente vai vídeo. explicar o Anakin como algo incomum pra Star Wars em outro vídeo. Merece outro vídeo aí, a trilogia dos prequels. Mas, voltando aqui pra jornada do herói, mais uma vez, Senhor dos Anéis sendo literal, a gente tem as Minas de Moria como uma caverna, porque é uma caverna. Que é onde, né, o Gandalf morre. E a morte do Gandalf, ela é uma das coisas que podem ser provação dentro do que o Campbell apresenta, né? Que é a morte do mentor. A morte do mentor. Que também uma das coisas que pode ser é a sintonia com o pai ou o confronto com o pai. Que no caso de Star Wars, outro momento dentro dessas coisas que são a caverna é o Luke, I am your father. Veja bem, né? Então dentro da aprovação, que é a caverna, a gente tem morte do mentor, confronto com o pai. Gente, tudo isso tá dentro da caverna, e tudo isso tá dentro do Campbell, e tudo isso tá em Star Wars. E em Senhor dos Anéis. Que em Jogos Vorazes é quando o Cina morre. Gente, todos os heróis são um único herói. Sim. Logo depois da aprovação vem a recompensa. Daí você pensa, recompensa? Mas não acabou a história. Tipo, como assim uma recompensa depois da aprovação? Uhum. O que é essa recompensa? É quando o herói consegue uma parte do que ele queria, do que ele achava que era o que ele queria, né? E ele consegue nas mãos dele isso. Ele acabou de passar pela prova, né? E alguma coisa, ele tirou uma vantagem dali, né? E era o que ele achava que era o mais importante pra ele. Uhum. No caso de Star Wars, é quando o Luke finalmente resgata a Leia e consegue os planos da Estrela da Morte. Porque era isso que ele queria. Exatamente, ele acabou de sair de dentro da Estrela da Morte com vida, né? Então só a vida dele já tá bom, já é alguma coisa. Mas ele ainda saiu de lá com a Leia e com os planos da Estrela da Morte. Então, pô, tá bom, né? No Mágico de Oz também tem um momento muito icônico, que é quando a Dorothy finalmente sai do Castelo da Bruxa com a vassoura na mão. Né? Agora a gente entra no terceiro ato, e o terceiro ato basicamente é o caminho de volta. E, é o fim da história como a gente conhece, né? Em Star Wars, é quando eles vão lá e enfrentam a Estrela da Morte. E a gente tem o finalzão mesmo, a batalha final.
e aquele fechamento da história em que a gente tem os heróis voltando pra vida comum deles. Exatamente. Ainda não é a vida comum de volta, tá? É só o retorno pra vida comum. Em O Senhor dos Anéis isso fica muito evidente quando eles realmente chegam em Mordor, levam o anel até lá o vulcão, destroem o anel, aquele finalzinho, e o resto do povo tá tendo a batalha final. É aquele finalzinho mesmo. Não é o caminho até o final, é o final, a batalha mesmo, a porrada. E tem todo aquele trajeto pra voltar até o condado, que no livro é um porra desse tamanho. Eu não sei pra que contar tanto tempo de caminho de volta. Mas porque o Tolkien, ele também levou esse negócio da jornada do herói muito ao pé da letra, antes de ter sido escrita a jornada do herói. Olha a visão do cara, né? Não, mas é isso que prova que a jornada do herói é algo que existe na história, né? Ele sempre existiu, né? Ele se inspirou em heróis clássicos pra escrever O Senhor dos Anéis. E ele seguiu aquela fórmula sem saber que era uma fórmula muito ao pé da letra. Porque o caminho de volta é muito importante para o herói, né? Então ele foi contado em detalhes no livro. No filme não tem, né? Contado com tantos detalhes. Mas no livro é um pedação do livro contando o caminho de volta até voltar para o condado. Era importante para ele contar essa história. Em Star Wars isso não é contado em tanto detalhe, mas temos o casamento do Luke com Han, né? Eles entrando e recebendo as medalhas, tipo, parabéns por vocês terem. Era importante haver esse final depois da batalha. Não termina, tipo, explodiu a Estrela da Morte, fim, sobe o letreiro. Não, a gente tem a comemoração deles encerrando tudo, né? É muito interessante pensar que parte também é, por exemplo, quando em ET tem toda aquela cena da bicicletinha, sabe? Da bicicleta na lua. Aquilo faz parte do caminho de volta. A jornada de volta para a vida comum. Que dentro disso também tem a batalha final, tá, gente? Tipo, né? Isso faz parte da volta. Antes da volta pra vida comum, você tem a batalha final. Isso faz parte do último ato, né? Depois que você pegou a sua recompensa lá, tava na parte anterior. Que você virou o herói de verdade. Exatamente. Aí você tem a última batalha, faz parte do ato final, mas depois dessa última batalha, que você de fato resolveu o problema, você tem a sua jornada de volta pra sua vida comum. Outras coisas que são comuns dentro da história são a ressurreição e o retorno com Elixir. O que é a ressurreição? A ressurreição pode ser toda vez que você é derrotado, mas você sai vitorioso e melhor por isso. Então, nos 3 filmes clássicos, nos 6 filmes originais de Star Wars, é cada final de filme que o Luke é transformado pela experiência daquele filme antes de chegar no filme final, onde tudo vai ser resolvido. No final do primeiro filme, o Luke terminou um Jedi, né? Ele começa como fazendeiro e ele termina um Jedi. Ele não é mais o moleque que ele era no começo do filme. No final do segundo, que é uma merda, ele termina sem mão, cara. Mas ele tá vivo, ele sobreviveu à batalha com o pai dele. E ao longo daquele filme ele aprendeu mais do que é ser Jedi. E no terceiro ele termina um mestre Jedi, né? Porque é o final dele, de verdade. Exatamente. E quando você passa pros heróis clássicos, se torna mais evidente, né? Osíris literalmente morreu e ressuscitou. Jesus morreu e ressuscitou, né? Tá cheio de deuses mortos e ressuscitados na mitologia, né? E o retorno com Elixir é quando o herói retorna pro mundo comum com algo que é transformador para o mundo comum. Uma coisa que o Vogler trata que é muito interessante é quando a Dorothy retorna pro Kansas sabendo que não existe lugar como lar. É uma experiência que pra ela é algo que ela está levando pro mundo comum que é transformador. O Luke traz a paz pra galáxia, né? Ele destrói a Estrela da Morte e no último filme ele literalmente acaba com o Império, né? Transformador pro mundo, né? O Frodo acabou com o Sauron, ele acabou com a tirania da Terra-média. Então ele traz essa paz pra Terra-média e isso é o Elixir, isso é algo que ele tá trazendo pro mundo comum que é transformador. Eles salvam o mundo. Os heróis são heróis por isso. E o final em si, ele é o mundo comum de novo, só que é um mundo comum transformado. Um exemplo muito claro pra mim do que é esse mundo comum transformado é no Hobbit, no Senhor dos Anéis, Hobbit. Quando o Bilbo Bolseiro, ele volta pro condado e ele volta a viver aquela vida do condado, mas não é mais a mesma coisa. Ele é um homem transformado, ele depois acaba vivendo mais do que os outros hobbits. Não é mais a mesma coisa, o condado não é mais o mesmo. Então vamos recapitular o que é a jornada do herói. Eu vou ler o que o Vogler trata como essa recapitulação. 1. Heróis são introduzidos ao mundo comum onde 2. recebem o chamado aventura. 3.
ficam relutantes no início ou recusam o chamado, mas 4, são incentivados por um mentor a 5, cruzar o primeiro limiar e entram no mundo especial, onde 6, encontram provas, aliados e inimigos. 7, Aproximam-se da caverna secreta, cruzando um segundo limiar, 8, onde passam pela provação. 9, Tomam posse da recompensa e 10, são perseguidos no caminho de volta ao mundo comum. 11, Cruzam o terceiro limiar, vivenciam uma ressurreição e são transformados pela experiência. 12. Retornam com um elixir, uma bênção ou tesouro para beneficiar o mundo comum. E essa, meus amigos, é a jornada do herói. Que, né, ficou claro que tá em todo lugar. Gente, por que a jornada do herói é tão importante? Além de ser uma nerdice, né, que está em todos os lugares para nós nerds. A jornada do herói ela é usada em muitas áreas de estudo. Além dos cursos de jornalismo, né, de dramaturgia, De roteiro. ela é usada também nos cursos de filosofia, de psicologia, porque ela é um estudo da natureza humana. Porque ela tá aí desde sempre, essa jornada. Exatamente, ela não é a jornada só do herói, ela é a jornada do ser humano, das pessoas, de você aí, no seu dia a dia, na sua vida. Ela é a jornada da sua vida, da sua história, sabe? Você enfrenta essa jornada todos os dias da sua vida, né? E na sua vivência. Para pensar, quantas vezes você já cruzou o seu primeiro limiar? Quantas vezes você já recusou o chamado da aventura? E talvez não devesse ter recusado. Sabe, devia ter pensado, putz, de repente se eu tivesse, né, enfrentado melhor a minha caverna, eu teria saído de lá com a minha recompensa, sabe? E aí eu podia, né, ter cruzado o segundo limiar, os meus aliados, meus inimigos, quantos mentores eu não tive, eu perdi na minha vida, sabe? Tudo isso você já passou na sua vida. Saca? É uma jornada de autoconhecimento quando você entende melhor esses arquétipos, essas coisas. Quando eu vi isso aqui, eu vi esse negócio da jornada do herói a primeira vez, é muito legal, é muito legal. O Campbell, quando desenvolveu e se viu esses arquétipos, né, através da mitologia, ele não fez isso só pra passar pro George Lucas escrever Star Wars, sabe? Ele não encontrou isso aí pra isso. Ele encontrou isso pra ajudar a gente a entender nós mesmos. Porque esses heróis mitológicos, eles foram, né, essas lendas foram feitas pra que a gente se entendesse melhor, né? Por isso que eles viraram mitologia, viraram religião. E como um exemplo a ser seguido, né? Tipo, como algo a ser alcançado mesmo. Né? Exatamente, uma inspiração. Então é muito legal. E é por isso que essas histórias que a gente vê hoje no cinema, nos quadrinhos, nos livros, são a mitologia moderna da gente, né? São inspiração pra nós hoje, né? Por isso que nerd tá tão na moda. E é muito legal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente adorou fazer esse vídeo. Foi muito legal. Foi muito legal. E se inscrevam aqui no nosso canal, ativem as notificações, deem um joinha que ajuda o canal a crescer. Sigam a gente nas nossas redes sociais, @nerdwaifus em todas elas. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Vida longa e próspera. E que a força esteja com você.